Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Empreenda Class, um projeto para levar a educação empreendedora de forma gratuita a muito mais pessoas. Eu sou Thaís Bonilha, sou psicóloga, especialista em comportamento empreendedor e gestão de negócios. E sou eu que vou levar você nessa jornada. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre 8 ingredientes que você pode colocar aí no seu negócio para engajar a sua equipe, fazer com que ela tenha alta performance e mais resultados. Então, confira agora como fazer isso na sua empresa. Vamos aprender então como promover o engajamento. Lembrando sempre, o engajamento é uma escolha. Se é uma escolha pessoal de cada um, como é que eu posso promover esse engajamento? Você promove o engajamento quando você cria um ambiente propício a ele. E é isso que você vai aprender aqui agora. Eu vou te apresentar 8 ingredientes aplicáveis que vão propiciar o engajamento dentro da sua empresa. Por que eu escrevi aí 8 ingredientes aplicáveis? Porque aqui a gente não vai ficar se atendo ao conceito teórico desses ingredientes, tá? Porque eles são praticamente autoexplicativos. A gente vai se ater aqui o que? Aplicação, aplicabilidade. O que é que você tem que fazer de concreto dentro da sua empresa para propiciar esse engajamento da sua equipe, tá? Começando com o primeiro ingrediente. O primeiro ingrediente é a felicidade. O impulso emocional básico por trás de toda a ação dos seres humanos é o desejo de ser feliz. Isso quem disse foi Aristóteles. Todos nós buscamos a felicidade em tudo aquilo que realizamos. Isso é um anseio do ser humano. E o seu desafio enquanto gestor de pessoas, gestora de pessoas, é o quê? Motivar as pessoas para serem a sua melhor versão, porque quando nós somos a nossa melhor versão, nós somos mais felizes. Conseguir o comprometimento, a lealdade e a dedicação dessas pessoas. Fazer com que essas pessoas trabalhem em harmonia e estimular essas pessoas a trabalhar mais rápido e melhor e para o menor custo para você. E como é que você faz tudo isso? Fazendo com que essas pessoas se sintam felizes. Parece uma responsabilidade muito grande, né, para você adotar. E é claro, cada ser humano tem a sua própria definição de felicidade, isso é muito subjetivo. É óbvio que você não tem toda a responsabilidade de promover felicidade nas pessoas, isso é impossível. A felicidade ela é algo que está muito mais interno do que externo e cada um precisa buscar a sua fonte interna de felicidade. Mas sim, existem algumas coisas que você pode fazer na sua empresa diariamente, já começando amanhã, que vão ajudar nessa busca da felicidade de cada um dos seus colaboradores. Então você pode sim ajudar nesse processo. Então esse é a primeira coisa que você, o primeiro ingrediente aí para você promover felicidade, promover engajamento na sua empresa, promovendo a felicidade dos seus colaboradores. O segundo ingrediente, acenda a chama do desempenho pessoal. As pessoas, elas sempre agem por fora como elas se sentem ou se veem por dentro. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa produtiva, se eu acho que eu sou uma pessoa agradável, se eu acho que eu sou uma pessoa competente, eu vou agir de forma congruente com aquilo que eu penso a respeito de mim mesma. Então, ajudar as pessoas a se verem da melhor forma possível também vai ajudar com que elas comecem a agir da melhor forma possível. Então, como é que você pode criar aí um ambiente de trabalho que tenha um desempenho elevado? 3 ações. Cada pessoa, ela deve ter um compromisso com a missão, visão e valores da empresa. Desenvolver essa clareza é uma responsabilidade importante da parte da gestão de pessoas. Então você já tem desenvolvido aí a missão, visão e valores da sua empresa. Você precisa vender isso para os seus colaboradores, eles precisam comprar isso para eles terem um desempenho elevado. Se eles não acreditarem na sua missão, na sua visão, nos seus valores, eles não vão se engajar. Segunda ação, você enquanto gestor ou gestora deve reforçar continuamente uma autoimagem positiva de cada pessoa.
fazendo com que eles se sintam valorizados, competentes, melhorando a cada dia. Então, tenha o hábito de dar feedbacks positivos constantemente para a sua equipe, porque realmente o quanto você aprecia as pessoas é um fator muito importante para o engajamento delas com você e com a sua empresa, tá? Bom, terceiro, você deve construir, apoiar e reforçar a autoestima de cada pessoa para que elas gostem mais de si mesmas, destacando seus sucessos, né? Então, tá muito relacionado aí com o elogio, né? Você elogiar as pessoas constantemente, porque lembre-se sempre disso, como a pessoa se vê é como ela vai agir. Se ela acredita que ela é competente, ela vai agir de forma competente. Se ela acredita que ela é um zero à esquerda, é assim que ela vai agir, como se fosse um zero à esquerda. E tem muito empresário que trata pessoas competentes como se fossem um zero à esquerda. Você está jogando contra a sua própria empresa. Então você tem que tratar as pessoas muito bem, valorizar muito as pessoas para que elas se sentindo valorizadas, elas se vejam como alguém de valor realmente. E elas passem a agir dessa maneira. O terceiro ingrediente para fazer com que você tenha um ambiente propício ao engajamento é fazer com que as pessoas se sintam importantes. Eu falei sobre essa questão de se sentir apreciada, né? A maneira mais precisa de ser feliz é buscar a felicidade dos outros, né? Quem falou isso foi Martin Luther King. E realmente, quando você busca a felicidade dos outros, você acaba sendo feliz nesse processo, né? E aqui eu trouxe sete coisas que você pode fazer na sua empresa para poder fazer com que as pessoas se sintam importantes e, portanto, fiquem mais engajadas. Primeiro, comprometa-se a eliminar as críticas, reclamações, condenações, tira isso do seu vocabulário e do local de trabalho. Ah, Thaís, mas a pessoa precisa de uma correção. Sim, você vai fazer as correções, mas você vai dar feedbacks corretivos da maneira correta, sem ser críticas, condenações, acusações, porque esse tipo de abordagem coloca a pessoa numa defensiva. Você ativa todos os gatilhos de autodefesa dela, então ela não vai aprender com aquilo que você está dizendo, portanto ela não vai mudar e ela vai se sentir ofendida. E aí ela não vai ter ligação emocional, física, nem social, nem cognitiva com a sua empresa. Então você precisa aprender a fazer feedbacks corretivos. Como é que você faz um feedback corretivo? De maneira a não deixar com que a pessoa realmente fique na defensiva. Eu gosto da técnica do feedback sanduíche. O que é o feedback sanduíche? Você vai fazer um elogio, vai fazer a correção e no final outro elogio. E também você vai fazer um plano de ação de melhoria com aquela pessoa. Então, digamos que eu chamo a Maria para fazer um feedback corretivo. Oi, Maria, um elogio primeiro. Eu quero parabenizar você porque você é uma pessoa muito pontual. Nós valorizamos muito isso. Todas as vezes que a gente tem reunião, você chega antes do horário, você sai no horário, você está sempre seguindo certinho. Isso é maravilhoso para a nossa empresa, é muito importante, é um valor que nós temos, pontualidade. Então a gente aprecia muito isso em você. Deu o elogio do feedback sanduíche. Agora chegou a hora de passar para a parte corretiva. Lembre-se de, nesse momento, nunca utilizar palavras como mas, só que, porém. Se você faz um elogio e depois fala, mas você faz isso de errado, todo o elogio que você fez antes, ele é anulado na mente da pessoa e ela vai entrar no modo defensivo com você, ficar se justificando, vai se fechar para o aprendizado, vai se ofender e isso não vai ter resultados positivos. Então, quando você for fazer a transição do elogio para o feedback corretivo, a correção, você tem que usar o e não mas, porque mas nega o que foi falado antes, porém nega o que foi falado antes, contudo nega o que foi falado antes, só que nega o que foi falado antes. Então, olha, Maria, eu gostaria muito de parabenizar você pela sua pontualidade, isso é algo que nós valorizamos.
você fazer isso muito bem, chega no horário, isso é um valor para a nossa empresa. E eu gostaria de propor algumas melhorias em alguns aspectos. Podemos falar sobre isso? Tá vendo a diferença? Agora imagina que eu faço todo elogio, você é muito bom em pontualidade, só que, pronto, acabou. Ou, você é muito boa em pontualidade, mas acabou, ela não vai ouvir mais nada que você falou antes, ela vai focar só naquilo, ela vai se fechar e ela vai se justificar. Então, faz o elogio, acrescenta o e vamos propor algumas ações de melhoria em algumas áreas. Olha, gostaria que você se relacionasse um pouco melhor com o seu gerente, porque é muito importante que essa relação ela aconteça de forma saudável. Como é que nós podemos criar um plano de ação para que isso aconteça? Qual é o motivo pelo qual você não se relaciona muito bem com ele? Eu não me relaciono muito bem com ele porque ele é muito fechado, ele não conversa e tal. E o que você pode fazer para tornar isso diferente? Vamos criar um plano de ação? Criou o plano de ação com a pessoa, chega a hora da parte final do sanduíche, o elogio de novo. E tem mais uma coisa que eu gostaria de parabenizar você, porque além de você ser muito pontual, você também tem tido ótimos resultados atingindo suas metas. Nós estamos percebendo isso e com certeza isso é um ponto muito importante. Quando você usa essa técnica do feedback sanduíche para poder fazer as correções nos seus colaboradores, você faz com que eles se abram à mudança comportamental, você faz com que eles estejam engajados naquela mudança comportamental, ao invés de só ficar condenando a pessoa, criticando a pessoa, focando naquilo que ela não é tão boa, e aí fazendo com que ela se feche para isso, para a mudança, com que ela justifique o erro dela e com que ela não mude, tá? Segunda coisa, da próxima vez que houver um problema ou mal entendido de qualquer tipo dentro da sua empresa, foque imediatamente no futuro, na solução, no que pode ser feito, ao invés de ficar tentando achar culpados. Então aconteceu um erro lá na empresa, um cliente recebeu um produto errado. Em vez de ficar tentando achar o culpado, não, vamos para a solução, pessoal? Qual que é a solução agora? E foca no futuro. Terceiro, ao chegar pela manhã na empresa, acostume-se a circular no espaço e sorrir para todo mundo que você encontrar e falar bom dia. Isso é muito importante, as pessoas se sentem valorizadas com isso. Acostume-se também a agradecer as pessoas por tudo aquilo que elas fazem. Mesmo que seja uma mínima coisa, mesmo que seja algo que ela é paga para fazer, ainda assim agradeça essas pessoas por isso. Use todas as oportunidades que você tiver para elogiar as pessoas, seja pessoalmente, na frente dos outros, por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Elogie, mostre a sua apreciação pelas pessoas. Você pode até admirar a aparência e as realizações dos seus funcionários, elogiando isso em cada pessoa. Nossa, cortou o cabelo, como ficou bonito. Ou, nossa, seu filho se formou, que legal, parabéns, né, pela conquista. Realmente, veja algo significativo para a pessoa e faça isso de forma genuína, tá? Ouça as pessoas com atenção quando elas forem falar com você. Então, se as pessoas vierem falar com você, para de olhar o celular, para de fazer o que você está fazendo e realmente preste atenção naquela pessoa. Isso com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, tá? Então essas são as 7 formas com que você pode fazer com que as pessoas se sintam mais importantes. Ela se sentindo importante no ambiente em que ela está, ela vai se engajar. Tem pessoas, pessoal, que muitas vezes elas são sempre desqualificadas dentro de casa, elas nunca são elogiadas, elas nunca são apreciadas e talvez lá na sua empresa vai ser o único lugar da vida dela em que ela vai receber alguma apreciação. Talvez dentro da sua empresa seja o único local em que ela realmente vai se sentir uma pessoa melhor, uma pessoa competente, uma boa pessoa. Está nas suas mãos fazer com que elas se sintam assim. O próximo ingrediente, o 4º ingrediente é sobre afastar o medo. Muitas pessoas acreditam que uma gestão baseada no medo
vai despertar engajamento das pessoas. Engana-se quem acha isso. Eu já passei por isso dentro de uma empresa que eu trabalhei numa financeira, num banco, e lá no banco tinha a seguinte cultura: se você não batesse meta por 3 meses seguidos, você entrava no que eles chamavam de gatilho. Sabe quando uma arma é engatilhada? É desse gatilho que eles estavam falando. Você entrava no gatilho, é como se a arma fosse engatilhada na sua cabeça. O próximo passo, o próximo mês, se você não batesse meta, você era demitido. Gente, foi a pior experiência da minha vida. Quando eu entrei lá, eu bati meta os 3 primeiros meses. A hora que isso começou, que eu soube, né, dessa cultura, quando eu soube disso, eu soube um pouco depois, né? Na verdade, foi assim, eu bati meta nos 3 primeiros meses, no 4º mês eu não bati. Aí eu fiquei sabendo da história do gatilho, porque uma colega veio, cuidado que vai ativar o gatilho. Mas que gatilho? Não, gatilho, se você ficar 3 meses sem bater meta, você tá fora. Gente, aquilo me apavorou num nível, mas num nível que eu não consegui mais bater meta. E eu não quis esperar chegar no 3º mês, eu mesma pedi a conta. Então, assim, esse tipo de abordagem, usando medo nas pessoas, despertando o medo das pessoas, não vai funcionar por um tempo sustentável. Até com filho não funciona. Porque quando você coloca medo no filho, e aqui é uma psicóloga especialista em mudança comportamental falando isso aqui pra você, tá? Com embasamento científico. Quando você tem uma criação baseada no medo, você não desperta o respeito das pessoas, dos seus filhos. E você promove um comportamento de mentira. Por quê? Porque ele quer evitar a punição. Ele vai fazer o que ele quiser fazer, mas ele vai fazer escondido e vai mentir para você para querer evitar a punição. Isso também vai acontecer com seus colaboradores se você criar uma cultura de medo. Na verdade, você tem que fazer o contrário, você tem que afastar o medo. O oposto do medo no local de trabalho é uma atmosfera que inspira inovação, criatividade, espontaneidade, mais energia e mais produtividade. O ambiente na sua empresa tem que ser um local onde as pessoas não têm medo de errar, onde as pessoas sabem que o erro faz parte do processo evolutivo, um local onde as pessoas estejam abertas para serem quem elas são. Elas não, mesmo que elas não tenham bons resultados, elas sabem que são os resultados, eles são estratégias que não deram certo. Não necessariamente aquilo diz sobre quem ela é ou a competência dela. Quando você cria esse tipo de ambiente, você inspira o crescimento pessoal de cada uma das pessoas. E cada uma das pessoas crescendo pessoalmente vai contribuir para o crescimento da sua empresa. Então, 6 dicas aqui para você afastar o medo, né? A cultura do medo de dentro da sua empresa. Primeiro, neutralize o medo do fracasso. Ou seja, erros não devem ser punidos. Eles devem ser usados para aprendizado. Então, o foco deve ser na estratégia que não funcionou e não na pessoa que errou. Isso com o filho também, né? Então, se seu filho deixou o quarto desarrumado e você chega para ele e fala: nossa, como você é desorganizado, você está ali já definindo ele como uma pessoa desorganizada. E ele vai tomar isso como verdade e ele vai agir segundo essa verdade que ele acreditar. É diferente se você chega para ele e fala: nossa, como este quarto está desorganizado, vai arrumar? Pronto, você não foca mais na identidade de quem ele é. Você foca na situação e na solução da situação. Os colaboradores é a mesma coisa. Segundo, neutralize o medo da rejeição. O medo do fracasso, o medo da rejeição são os medos mais comuns que todas as pessoas têm. Então você tem que praticar a aceitação incondicional, tratando a sua equipe como o talento que eles são ou que você acredita que eles possam ser. Então, entender que as pessoas são passíveis de erro, que esses erros vão acontecer. E nunca permita que um problema a ser resolvido se torne mais importante que uma pessoa a ser aceita. Porque isso vai só depor contra os seus resultados, contra aquilo que você está buscando dentro da sua empresa. Terceiro, quando você estiver com alguma emoção desagradável, raiva, medo, nojo, tristeza, evite fazer feedbacks.
porque com certeza você não vai fazer da forma correta, né? Aí imbuído na flor, com as emoções da flor da pele. Então, espera passar essas emoções para que você possa fazer de uma forma mais racional, mais comedida e da maneira correta. Encoraje as pessoas diariamente. Diga para as pessoas, você consegue, eu confio em você, dê espaço para isso e dê autonomia para as pessoas. Quando as pessoas não performarem como você espera, ao invés de você expressar o seu desagrado, primeiro pergunte para essa pessoa o que aconteceu, por que é que ela teve aquele resultado e realmente escute as respostas. E mostre que você realmente está escutando e compreendendo as respostas. E sexto, faça com que a sua equipe se sinta livre para falar qualquer coisa. Sua equipe precisa saber que eles podem dizer qualquer coisa para você. Eu também trabalhei num lugar e eu tinha um gerente que ele fazia um quadro de resultados. Conforme a gente vendia, aquilo era colocado lá. Só que muitas vezes a gente fazia vendas e as vendas não entravam por algum motivo de o nome errado, o crédito não tinha sido aprovado, algum motivo burocrático. Só que mesmo assim ele mantinha o número lá, e quem atingia um determinado número tocava um sino e ganhava um prêmio. E tinham várias pessoas que faziam vendas sem qualidade só para colocar o nome lá no quadro e tocar o sino e ganhar o prêmio. E uma vez eu não colocava, eu fazia minhas vendas, mas não colocava meu nome no quadro. E uma vez numa reunião ele veio me questionar por que é que eu não colocava o meu resultado no quadro. E eu disse para ele que eu não acreditava naquele quadro, que aquilo ali era uma ilusão. E ele ficou bravíssimo quando eu falei isso, mas muito bravo. E ele começou a se exaltar, tentando explicar para mim a importância do quadro, que aquilo era para motivar as pessoas, e como assim que eu não acreditava naquilo. Mas foi assim, na frente de todo, ele me descascou na frente de todo mundo. E aí teve um senhor que fazia parte da equipe, que trabalhava lá também, que foi tentar me defender, né? Porque eu fiquei muito nervosa, eu não consegui falar o meu argumento do porquê eu não acreditava no quadro. De tão bravo que ele ficou, eu fiquei assustada, né? E eu fiquei muito nervosa, realmente eu não consegui me explicar. E aí um senhor que fazia parte da equipe foi tentar me defender, foi tentar explicar, e ele foi grosso pro senhor também. Então assim, e aí depois não tinha clima, né? Ninguém mais falava o que pensava ali dentro, porque sabia que ele se descontrolava. Então, a sua equipe, ela precisa saber que ela pode dizer qualquer coisa, mesmo que seja contrário àquilo que você colocou lá como regra dentro da empresa. E você precisa ouvir isso. De repente as pessoas podem ter uma perspectiva que talvez você não esteja vendo e que faça algum sentido. Vamos lá, o quinto ingrediente para você promover um ambiente propício ao engajamento. Crie uma sensação de vitória. A sua função é estruturar o trabalho de modo que as pessoas se sintam vencedoras a maior parte do tempo. Quem disse isso foi o coach mundial aí, Brian Tracy. Então aqui eu separei 7 ações que você pode implementar no seu negócio para poder fazer com que as pessoas tenham essa sensação de vitória. Primeiro, faça com que as pessoas se sintam vencedoras ao estabelecer condições nas quais elas possam vencer todos os dias. Então não adianta você criar metas diárias inalcançáveis para essas pessoas, porque elas vão se sentir fracassadas a maior parte do tempo, já que aquilo é inalcançável. Segundo, descreva cada trabalho com clareza e peça que a pessoa repita, relate de volta para você o que ela entendeu e corrija os ruídos que houverem na comunicação. Se você tiver processos bem detalhados, bem organizados e treinar a sua equipe, isso aqui vai ser muito fácil para você. Porque a pessoa vai saber exatamente o que esperam dela e ela vai seguir exatamente aquilo. Estabeleça medições claras da realização de cada tarefa. Isso aqui nada mais é do que os indicadores de performance. Você tem que ter indicadores que vão dizer para você se aquela pessoa realmente atingiu aquele resultado ou não. E a própria pessoa, o próprio colaborador, ele precisa saber qual é esse indicador, para que ele mesmo acompanhe esse indicador.
Quando ele mesmo acompanha a evolução dele, o quanto ele está entregando, ele mesmo se cobra, ele mesmo quer entregar resultado. Não precisa você ficar lá falando o tempo todo. Busque maneiras de reconhecer e recompensar o desempenho excelente aonde quer que ele ocorra. Muitos empresários acham um absurdo essa parte. Pelo menos eu já ouvi de muitos empresários. Poxa, já não basta o salário que eu pago para ele, eu vou ter que ter aí um plano de incentivo, eu vou ter que ter algo extra, vou ter que dar prêmiozinho. Gente, tira esse pensamento, se você tem esse pensamento, tira esse pensamento da sua cabeça. Tem pessoas ali que estão dedicando o bem mais precioso que elas têm, que é o tempo delas, para construir os seus sonhos. Nada mais justo que você recompensar, reconhecer o desempenho extraordinário que essas pessoas fazem. É claro que você não vai dar prêmio por ela alcançar a meta, né? Prêmio por ela alcançar a meta é o salário que ela tem. Agora, se ela ultrapassar 20% da meta, ela merece sim ganhar algo mais, algo extra, tá? Dê às pessoas os recursos adicionais de que necessitam para fazer o trabalho de modo excelente. Eu trabalhei um tempo como concursada na área da educação, né? Eu era monitora na área da educação. E quando a gente trabalha no funcionalismo público, a gente vê que falta muito, mas muitos recursos, né? E assim, eu sou o tipo da pessoa que eu sou naturalmente engajada com aquilo que eu me disponho a fazer. Então, se você vier pedir a minha ajuda para alguma coisa, Thaís, você pode dar uma palestra para minha empresa? E eu aceitar, eu vou fazer a melhor palestra que eu puder. Porque isso já é da minha personalidade. Já é da minha personalidade entregar o meu melhor em qualquer coisa que eu tenha que fazer. Então, quando eu fui trabalhar como concursada, eu queria também entregar o meu melhor. Só que a prefeitura não dispunha de recursos. E eu muitas e muitas vezes usava de recursos próprios para poder suprir aquilo. E você provavelmente já deve ter funcionário assim, que usa de recursos próprios para fazer o trabalho que ele tem que fazer dentro da sua empresa. Só que ele não tem obrigação nenhuma de usar recursos próprios. É sua obrigação fornecer os recursos necessários para que ele desempenhe um bom trabalho. Então, cuide. Se você tem um colaborador lá que, sei lá, ele por exemplo, foi levar uma funcionária sua no médico, por exemplo, e era sua responsabilidade fazer isso, mas ele se ofereceu, ele pegou o carro dele, gastou o combustível dele para levar lá, ela no médico, por exemplo. Você tem que valorizar demais a pessoa que faz isso. Ela está usando de recursos próprios para fazer algo que a empresa deveria promover, deveria prover, na verdade. A melhor palavra é prover. Então, cuide para que você esteja provendo todos os recursos necessários para que o trabalho bem feito seja desempenhado. Dê feedbacks regularmente sobre desempenho. A gente já falou aqui sobre feedback, como é que você dá feedback, só que não é de vez em quando, tá? Não é só quando tem uma correção a ser feita. Não, você tem que ter o hábito de dar feedback constantemente, toda semana. Toda semana, chame um por um e dê feedback. Se você não tiver correção para fazer, você vai dar só o feedback positivo para a pessoa. Mas faça isso como um hábito semanal, individualmente dentro da sua empresa. Chame um por um para sentar na sua empresa, para tomar um café com você e dê o feedback. Realize reuniões de equipe semanais e torne cada pessoa um item importante na agenda, para que ela compartilhe o que ela está fazendo, quais são os problemas que ela está enfrentando ao realizar o trabalho dela, os planos que ela tem para o dia seguinte. Então, semanalmente se reúna com a sua equipe e deixe que cada um fale o que ele está fazendo, quais ideias ele teve, quais problemas ele está enfrentando. Isso é muito importante. O próximo ingrediente aí para você criar um ambiente propício ao engajamento, que é o ingrediente número 6, que é muito, muito importante. Selecione a equipe certa. Como você já sabe, engajamento é uma escolha pessoal. Só que se você contratar pessoas que não são propensas ao engajamento, tudo isso aqui que você fizer vai ser em vão, porque a contratação foi errada.
aquela pessoa não se encaixa ali, não se encaixa naquele trabalho, não tem os mesmos valores da empresa, então você vai jogar dinheiro fora em manter aquela pessoa e pior, ela vai ser a laranja podre dentro da sua empresa. Ela vai contaminar os outros que têm potencial de se engajar. Então cuide para fazer uma boa seleção, tá? O melhor líder é aquele que sabe escolher as pessoas certas para fazer o que ele quer que façam e que sabe que não deve atrapalhar essas pessoas enquanto elas fazem o que elas têm que fazer. As contratações, elas começam com demissões. Nossa, Thaís, como assim? A contratação começa com a demissão. Você precisa tirar as pessoas erradas da empresa. Então, se tiverem laranjas podres dentro da sua empresa, antes de você ter uma equipe engajada, você vai ter que tirar essas pessoas. Porque senão, minha amiga, meu amigo, você não vai conseguir. Porque é incrível como esse tipo de pessoa tem uma competência para corromper os outros. É incrível. Eu tive uma aluna que a gente estava fazendo, né, ela estava implementando esses trabalhos dentro da empresa dela, fazendo mudanças de cultura dentro da empresa. Ela tinha um salão de cabeleireiro, tem ainda, né, um salão enorme num bairro nobre aqui da cidade. 13 manicures dentro do salão, 13 manicures, só para você ver o tamanho do salão. E quando ela chamou todo mundo, fez uma reunião, fez um treinamento, expôs as mudanças, teve uma ou outra ali que não aceitou e que convenceu todas as outras a fazerem um motim e falarem para ela o seguinte: olha, se você mudar o que você está querendo mudar aqui dentro do salão, a gente não vai mais trabalhar no dia seguinte. Ela me ligou, a minha cliente, a dona da empresa, me ligou desesperada. Thaís, o que eu vou fazer? Elas não vão vir, como é que eu vou fazer com minhas clientes? 13, não posso perder 13 manicures de uma vez só. E eu falei para ele: calma, respira. Tem laranjas podres dentro da sua empresa, porque não é possível que 13 pessoas vejam as mudanças que você está fazendo, que na verdade são para a empresa crescer, como algo negativo. Não é possível, tem laranjas podres dentro da empresa. E esse vai ser um ótimo momento para a gente descobrir quem são. Eu falei: você confia em mim? Ela falou: confio. Então eu falei: você vai fazer o seguinte, estavam falando sobre isso lá no grupo do WhatsApp das manicures. Você vai lá no grupo do WhatsApp e vai mandar a seguinte mensagem: quem não aparecer amanhã para trabalhar não precisa vir mais, está despedida, está promovida para o mercado de trabalho, não trabalha mais comigo. Cada uma de vocês pode decidir por si mesma. E ela assim fez. Pergunta se não apareceu ninguém no dia seguinte? Ah, apareceram! Só 2 não foram. Eram as laranjas podres. Saíram, a equipe ficou maravilhosa, começou a seguir os processos, foi tudo muito bem. Então você tem que tirar as laranjas podres dentro da sua empresa. Por mais que sejam pessoas competentes na parte técnica, por mais que sejam pessoas que deem resultado em termos de atingimento de metas. Outro dia, outro aluno também me perguntou: Thaís, estou com um problema com um funcionário, mas eu sinto que eu não posso demitir ele porque eu dependo dele. Ele é muito bom na parte técnica, só que chega atrasado, fala mal da empresa. Problema comportamental muitas vezes está relacionado com caráter. E é muito difícil de você modificar isso. E é muito problemático você manter isso, porque ele vai corromper os outros. Então você não vai conseguir ter uma equipe engajada. Por isso que você nunca deve depender de um único profissional que trabalha ali para você. É por isso que você tem que depender de processos. Porque se você tiver que demitir uma pessoa por problemas comportamentais, você não vai ficar refém dessa pessoa. Você vai e demite, porque ela vai prejudicar você lá na frente. E foi exatamente isso que eu respondi para o meu aluno. Falei: olha, você já deu o feedback corretamente? Porque se você também não fez isso, o feedback sanduíche, treinamento para a pessoa, certificou de que ela sabe o que é esperado dela, ela tem um processo. Se você não tiver feito a sua parte, não dá pra gente dizer que é só culpa daquela pessoa, né? Que é um problema comportamental, que é problema de caráter. Agora, se você fez a sua parte, tem processos, teve treinamento, teve feedback, teve chance e ainda assim a pessoa não se emendou, aí tá na hora de demitir. Então eu falei pra ele: você vai contratar outra pessoa, você vai começar a treinar essa outra pessoa e a hora que ela estiver indo bem, você pega e demite essa outra aí, que ela vai prejudicar a sua equipe, tá?
2. Esporadicamente, aplique o pensamento de base zero. Pessoal, o pensamento de base zero é uma técnica da área da contabilidade que a gente traz para a área de gestão de pessoas, que nada mais é do que você responder a seguinte pergunta: existe alguém trabalhando para mim hoje que, eu sabendo o que eu sei agora, eu não contrataria novamente? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Será que tem alguém aqui na equipe que, sabendo o que eu sei hoje, eu não contrataria? Então aí você tem um alerta das laranjas podres que estão ali, tá? Terceiro, aplique a lei do 3 nas contratações. O que é, Thaís, a lei do 3 nas contratações? É uma estratégia muito bacana, mas nada mais é do que você entrevistar. Tem 4 premissas na lei dos 3. Você entrevistar 3 candidatos diferentes a uma vaga. Por mais que você tenha gostado do primeiro candidato, você pelo menos entrevista 3. É você entrevistar pelo menos 3 vezes aquela pessoa antes de decidir por ela. É você entrevistar em pelo menos 3 lugares diferentes, né? Porque a pessoa ela muda a personalidade dela, não, mas os comportamentos dela ela muda a depender do ambiente em que ela está. E por último, é você deixar com que 3 pessoas diferentes entrevistem aquela mesma pessoa, tá? Essa aqui é a lei do 3. O 7º ingrediente: foco em resultados. Se você, Jim Rohn já disse, se você trabalhar pelos seus planos, os seus planos trabalharão para você. Qualquer coisa boa que nós construímos acabam por nos construir de volta. Então, o foco tem que ser em resultados. O seu foco tem que ser em resultados. O foco da equipe tem que ser em resultados. E você precisa inspirar esse foco nos resultados. 6 dicas aqui também do que você pode fazer para inspirar esse foco em resultados. A primeira: se a sua equipe, responda essa pergunta, se a sua equipe fosse perfeita e tivesse um desempenho excelente, o quão diferente ela seria em relação à sua equipe de hoje? E como ela seria diferente? Escreva isso, responda isso. O que a sua equipe, se ela fosse perfeita, o que ela teria de diferente do que ela é hoje? Segundo, quais são os 3 resultados mais importantes cuja execução é sua responsabilidade? Isso é importante porque, assim, para você inspirar a sua equipe a ter foco em resultados, você precisa ter foco em resultados. Quais são, então, os 3 resultados mais importantes que você precisa se ocupar? Anota isso, tá? Esses exercícios aqui é para você fazer, tá? Terceiro, quais são as tarefas mais importantes sob a sua alçada que tem um maior impacto sobre a sua empresa? Essa aqui é boa, porque essa daqui vai tirar você de uma vez por todas do operacional. Você vai saber que você ficar no caixa atendendo cliente, no balcão atendendo cliente, não é uma das melhores e mais importantes tarefas que você tem que se ocupar. Quem são os seus funcionários mais importantes? E quais são as 3 coisas mais importantes que eles fazem para obter os resultados mais importantes? E depois você vai fazer essa pergunta para o funcionário: quais são as suas 3 tarefas mais importantes? Se as respostas dele forem a mesma que as suas, então ótimo, você é um ótimo líder, uma ótima gestora e você pode manter o seu emprego como gestora de pessoas dentro dessa empresa. Agora, se a resposta dos seus colaboradores for diferente daquilo que você respondeu, tem um problema muito grande de comunicação e processos aí. Então é você que não está fazendo o seu papel enquanto líder direito, tá? Quinto, qual mudança você deve fazer imediatamente para criar uma equipe melhor e mais produtiva? Se só estivesse sob sua responsabilidade isso, o que é que você pode fazer imediatamente para melhorar a sua equipe? E sexto, organize uma reunião do porquê foi contratado. Ajude os funcionários a desenvolver uma clareza absoluta de quais são as suas responsabilidades principais. Então, essa reunião do porquê fui contratado é para que esporadicamente cada um fale qual é a visão dele sobre a contratação dele, sobre por que ele está na folha de pagamento da empresa. E aqui você também pode já corrigir algumas percepções distorcidas que podem vir a acontecer. Esse foi então o 7º ingrediente, foco em resultados.
E o oitavo ingrediente é sobre você criar um programa de incentivo dentro da sua empresa, para justamente fazer aquilo que a própria nomenclatura já se propõe, incentivar as pessoas. As pessoas, gente, segundo o B.F. Skinner, que é um dos teóricos da área da psicologia da mudança comportamental, ele fala o seguinte: as pessoas procuram desempenhar as atividades por meio das quais elas obtêm as maiores recompensas ou benefícios. Então você consegue manter um comportamento através da recompensa que essa pessoa tem. Então você criando ali um programa de incentivo, né, para sua equipe, para os seus funcionários, você vai recompensá-los pelo bom desempenho. Isso vai incentivá-los a manter e melhorar esse bom desempenho. Então, o que é um programa de incentivo? Nada mais é do que um pacote de benefícios extras, tá? Que não envolve o salário que ele já ganha, que não envolve a cesta básica, que não envolve o convênio saúde que ele tem. Não, é algo extra para além daquilo que ele já ganha, né? E que também vai estar vinculado a um desempenho extra dele, tá? Então, o pacote de benefícios, né, esse programa de incentivo é para recompensar o desempenho excelente, o desempenho que está além daquilo que se espera. Isso tem que ficar muito bem claro. Você não pode criar um programa de incentivo para ele fazer aquilo que ele já é pago para fazer, tá? Porque isso pode confundir até as pessoas e depois quando você se percebe, você não dá aquele incentivo, a pessoa ainda reclama, vai achar que aquilo era obrigação. Então não, cuidado aqui. Você tem que fazer um programa de incentivo para recompensar a excelência, não a parte já normal, já ordinária, que é o esperado. É para recompensar o extraordinário, tá? Então, o que pode ter no programa de incentivo? Participação nos lucros da empresa. Isso é muito bacana, porque você vai ter pessoas preocupadas com o lucro da empresa. Se você se reservar 20% dos lucros para compartilhar com os colaboradores todo final de ano, eles vão se preocupar em que a empresa lucre, porque eles vão ganhar. Prêmio por tempo de serviço, isso aqui incentiva as pessoas a se manterem dentro da sua empresa, eliminando o turnover. Então, a cada 10 anos você tem tanto de aumento no seu salário, você tem uma premiação de tanto. Recompensas por resultado em nível de equipe. Então, quando a equipe bate tal resultado, todos ganham alguma coisa. E recompensas por resultados individuais. Isso sempre precisa ter, porque senão sempre tem aqueles que vão na cola dos outros. E aí, os resultados, né, as recompensas por resultado, tanto de equipe quanto individual, é legal você colocar como um pacote de incentivo usando a técnica da gamificação, que nada mais é do que criar um jogo para isso acontecer, porque as pessoas se engajam muito com o jogo. E segundo aqui, defina os mecanismos e procedimentos segundo os quais os benefícios poderão ser atingidos. Tem que ter regras, para você ganhar participação nos lucros, você tem que ter atingido isso, isso e isso. Não é só a empresa lucrar. Não, existe ali os critérios que você precisa atender para poder ter a participação nos lucros. Então, defina muito bem essas regras para a pessoa poder ter acesso a esse programa de incentivos, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima videoaula do Empreenda Class. Até mais!